eu quero primeiro adentrar sobre algumas crises de Lutero, sobre algumas fases da vida de Lutero. Lutero sempre foi um homem de fé. Lutero cresceu numa família de camponeses. Seu pai Hans Lutero e sua mãe Margarete sempre foram pais muito devotos, muito dedicados. Todos os dias, Hans Lutero, pai de Lutero, orava com a família. A sua mãe Margarete, sempre ao redor da cama, estava ali devotando os filhos à santa padroeira, então, dos mineiros. Como o pai de Lutero era um mineiro, né? Ela então apelava então para a padroeira dos mineiros, Santa Ana. Já na escola, no primário, Lutero teve contato com a língua latina, com o latim, onde aprendeu ali os primeiros vocabulários da língua da academia religiosa. Porém, Lutero não desejava, num primeiro momento, ser monge. Lutero sonhava em ser um advogado, talvez, que era, por exemplo, a profissão do momento, né? Em sua época. Lutero não sonhava em ser um monge, Lutero não sonhava com a vida eclesiástica. Porém, tudo mudou no dia 2 de julho de 1505. Lutero tinha 23 anos de idade. Estava num campo aberto, próximo à sua cidade, um vilarejo chamado Erfurt. Começou a chover. Essa chuva se transformou então numa grande tempestade. Um raio cortou os céus e caiu praticamente do lado de Lutero. Vendo a morte tão perto, Lutero então caiu de joelhos e disse: Santa Ana, padroeira dos meus pais, salva-me, e eu vou virar então um monge. De fato, Lutero foi salvo naquela noite. Obviamente não por Santa Ana, mas pelo Senhor. Porém, Lutero cumpriu o seu voto. 15 dias depois, estava batendo na porta do mosteiro agustiniano a fim de se tornar monge. Então, a primeira crise de Lutero foi exatamente esta. Um divisor de águas na sua vida. Um jovem que tinha, por exemplo, uma carreira promissória dentro do direito. Nessa época, por exemplo, Lutero já era um mestre em artes, agora abandona tudo isso para seguir a vida monástica. Lutero então entrou no mosteiro. E a vida de Lutero como monge, de fato, foi intensa. Lutero não foi simplesmente um monge, mas foi um monge por excelência. Lutero estava disposto a fazer de tudo para salvar a sua alma e também a alma dos outros. Lutero levou a sério a vida no mosteiro. O seu compromisso era inegável. Roland Bainton, que é praticamente o melhor biógrafo de Lutero, vai dizer o seguinte: quaisquer que fossem as obras que um homem pudesse fazer para salvar-se, essas Lutero estava determinado a realizar. Ele jejuava, às vezes por 3 dias a fio, sem comer uma só migalha. As épocas de jejum eram mais reconfortantes para ele do que as das festas. Ele impunha a si mesmo vigílias e orações que excediam as estipuladas pela regra. Ele se livrou dos cobertores que lhe eram permitidos e quase morreu congelado. Às vezes ele ficava orgulhoso da própria santidade e dizia: eu não fiz nada de errado hoje. Então surgiam preocupações. Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu ajudei o pobre o suficiente? Ele então se despojava de tudo, exceto daquilo que era exigido pela decência. Quando ficou mais velho, ele acreditava que essas austeridades haviam causado danos permanentes em sua digestão. De fato, Lutero foi um monge intenso. E foi nessa intensidade de Lutero dentro do mosteiro que começou então a segunda crise de Lutero.
Não uma crise para entrar na religião, mas uma crise dentro da religião. Algo perturbava Lutero. Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? Será que no confessionário eu confessei de fato todos os pecados? Será que eu não esqueci de nenhum deles? Staupitz, que foi uma espécie de um discipulador de Lutero, o vigário que estava ali ouvindo as confissões de Lutero no mosteiro, certa vez diz o seguinte: Lutero, você passa 6 horas aqui comigo, 6 horas se confessando pecadilhos. Por favor, volte aqui com pecados de verdade. Mate a mãe, mate o pai, cometa adultério, mas volte aqui com pecados de verdade e não com pecadilhos. Lutero tinha uma crise. E essa crise era o seguinte: será que eu fiz o suficiente? Os biógrafos de Lutero, por exemplo, vão dizer que Lutero, certa vez, escovou o chão do mosteiro com a palma das mãos, ao ponto de ficar em carne viva. Neste momento, ele entendeu o seguinte: eu já fiz de tudo o que eu poderia fazer. Eu já jejuei. Eu já orei. Eu já fiz peregrinações. Eu já fiz de tudo que um monge, por excelência, faz para se salvar e para salvar a outros. Porém, eu não me acho ainda aceito por Deus. Essa era a grande crise de Lutero. Então ele pensou o seguinte: se eu não consigo resolver os meus problemas, haja visto que eu já fiz de tudo para resolvê-los, talvez, se eu apelar aos santos, os santos podem interceder por mim. Quem sabe se eu apelar a Santa Ana, lá em Roma, eu consigo então ser aceito por Deus, porque eu não consigo sentir isso. E foi exatamente isso que ele fez. Em novembro de 1510, Lutero estava chegando em Roma, subindo as escadas de joelho, orando a oração do Pai Nosso, fazendo aquelas rezas, intercedendo. Aquilo foi tão intenso para Lutero, aquilo foi tão intenso que, anos depois, ele escreveu o seguinte: que se de fato o purgatório existisse, ele poderia tirar muitas pessoas de lá. Inclusive, na época, ele se lamentou que o pai e a mãe não tinham morrido, porque ele poderia, com o sofrimento que ele teve naquele dia, tirar os pais. Aí ele lembrou do seu avô, o Heine, vovô Heine. Vovô Heine já faleceu. Eu estou, então, pagando essa penitência aqui em prol do vovô Heine, em prol da minha justiça, em prol de ser aceito por Deus. Nada mudou. Lutero vai descrever essa viagem a Roma, dizendo o seguinte: eu fui com cebolas e voltei com alhos. Não mudou nada. Possivelmente intensificou ainda a sua crise. Staupitz, o seu discipulador no mosteiro, ficou preocupado com a sanidade mental de Lutero. E propôs o seguinte: Lutero, a fim de ocupar a sua mente, eu tenho um vilarejozinho para você então pastorear. Eu tenho um vilarejozinho para você ali se ocupar com as exposições bíblicas, para estudar a Bíblia, para pastorear o povo. Um vilarejozinho chamado Wittenberg, 2.000 pessoas. Vai para lá. Vai para o castelo de Wittenberg, a igreja do castelo, vai se ocupar em estudar a Bíblia e expor a Bíblia. Lutero aceitou então a sugestão de Staupitz e se mudou então para Wittenberg. Em Wittenberg, Lutero começou a estudar e expôs 3 livros. Primeiro, o livro dos Salmos. Segundo, o livro dos Gálatas. Terceiro, o livro dos Romanos. Bacon vai dizer o seguinte, o biógrafo de Lutero: o estudo acurado desses 3 livros, Salmos, Gálatas e Romanos, foi para Lutero a estrada de Damasco.
O livro dos Salmos é o livro poético da natureza pecaminosa do homem e seus anseios diante da graça de Deus. O livro dos Gálatas é o livro como nenhum outro. O apóstolo Paulo vai defender a mensagem do Evangelho e vai condenar aquilo que ele chamou de um outro Evangelho. O livro dos Romanos é o livro do tratado teológico do apóstolo Paulo, o maior tratado eclesiástico já feito. O livro da justiça, o livro da imputação pela graça, o livro do perdão, da eleição, da propiciação. A exposição, o estudo, a leitura desses 3 livros colocaram esse jovem monge de joelhos. Lutero agora estava com a sua crise muito bem resolvida. Não é por indulgências, não é por peregrinações, não é por jejum, não é por reza, não é pelo esforço humano, mas é pela graça de Deus. Especificamente em Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 17, que diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça essa que é do começo ao fim. O justo viverá pela fé. A ficha caiu.